Olá, querida amiga e querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Está pronto aí? Eu aqui estou para começarmos o dia estudando a palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí todos os dias compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. E esse assunto do juízo é tão importante, né? Por isso nós precisamos compartilhar esse conteúdo. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Acione as notificações para que você saiba das novidades, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. O juízo executivo. Bom, nós já vimos o juízo pré-advento, que é o juízo investigativo, porque antes de levar alguém ao júri, precisa haver uma acusação formal. Precisa haver um indício de crime que deve ser investigado, reunidas as provas. Somente assim haverá uma prisão e levado o indivíduo ao julgamento. Lá no julgamento, todas essas provas serão ajuntadas, tanto as que apontam para a condenação ou para a absolvição. E o juiz e o júri decidirá sobre a condenação ou absolvição em relação àquele réu. Então, o juízo pré-advento ou investigativo acontece antes de Jesus voltar a essa terra. Nós já vimos isso. O juízo comprobatório, que é o chamado juízo milenial também, acontece após a vinda de Cristo, quando nós estaremos no céu, e lá o Senhor irá abrir perante nós os livros contendo os históricos de cada ser humano para comprovar a justiça divina em levá-los para o céu aqueles que se salvarão ou penalidade de morte para aqueles que não se salvaram. Em outras palavras, é como se o próprio Senhor Jesus ou se o próprio Deus se submetesse à avaliação das suas criaturas. E naquele momento, quando Deus nos mostrar, todo joelho se dobrará e declarará que Deus é justo no seu julgamento. Isso passará-se 1000 anos lá no céu, vivendo em plena paz e harmonia e felicidade com Deus. Nunca mais a morte, tristeza, choro ou dor. Passa-se um milênio. Aí a Bíblia diz assim, ó. Vou ler para você o que está aqui em Apocalipse 20, o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, esse restante dos mortos aqui refere-se àqueles que não foram ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo. Somente os que morreram em Cristo ressuscitarão quando Jesus voltar. Os restantes dos mortos permanecerão mortos até o momento de finalizar o milênio. Aí acontece a prisão de Satanás, Satanás passa 1000 anos presos aqui no abismo. Esse abismo nós já vimos que é a própria terra desolada. Você lembra de Gênesis 1, versículo 1 a 3? Lá nos é dito que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, essa terra sem forma e vazia é o próprio abismo, para onde Satanás é lançado. Ele vai ficar circunscrito aqui 1000 anos nessa terra sem luz, sem cidades, sem ser humano, sem ninguém. Diz a Bíblia que os próprios ímpios estarão mortos e seus cadáveres espalhados sobre toda a face da terra e ele andando aqui sobre esses cadáveres. Essa vai ser a punição dele. Aí no capítulo 20, e no verso 7 diz assim, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Você percebeu aqui? Passou-se 1000 anos, os ímpios ressuscitam, porque no verso 5 diz, e os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Se completaram, agora eles revivem. Satanás sai da sua prisão no sentido de que agora ele tem alguém para enganar. Ele sai enganando todas as nações. E diz a Bíblia que o número deles é muito grande, Gog e Magog. Diz aí o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha que coisa terrível. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia tem alguns exemplos de Deus exercendo juízo executivo
sobre pessoas. Quando eu falo juízo executivo, para diferenciá-lo do juízo investigativo, porque o juízo investigativo aponta o crime, junta evidência, relata tudo e registra tudo. Isso acontece antes da vinda de Cristo. Determina no juízo investigativo se de fato o indivíduo é culpado ou não. E no juízo comprobatório, ali, por causa da nossa finitude, por causa da nossa limitação, Deus vai comprovar a sua justiça quando deu perdição para um, salvação para outro. Aliás, proporcionou, na verdade, porque a perdição dos ímpios é fruto da sua própria escolha. Eles escolheram se perderem. E a salvação dos salvos é porque eles escolheram a Cristo, simplesmente assim. Então, o que acontece? Deus, ele exerce juízo sobre determinadas circunstâncias, sobre pessoas em determinadas circunstâncias, e esse juízo executivo sobre essas pessoas demonstram claramente o que vai acontecer no final de tudo, quando Deus porá um fim sobre o pecado. Por exemplo, houve juízo de Deus executivo sobre Satanás e seus anjos, quando eles foram expulsos do céu. Houve juízo executivo sobre Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim do Éden. Houve juízo executivo sobre os antediluvianos, quando Deus mandou aquele dilúvio e eles morreram afogados, somente os que estavam na arca com Noé se salvaram. No Novo Testamento, houve juízo executivo sobre Ananias e Safira, que esconderam, mentiram para os apóstolos escondendo a sua herança. E eles disseram, nós iremos dar tanto de oferta, por causa da herança que eu vendi. Eles foram lá e mentiram, dizendo que venderam a herança por um preço menor para dar menos oferta. E isso diz a Bíblia que o Espírito Santo, não tem como enganar o Espírito Santo, né? Demonstrou aí o pecado e eles caíram mortos aos pés dos apóstolos. Essas cenas de julgamento executivo demonstram exatamente o que vai acontecer no tempo final. E eu gostaria de ler para os irmãos o que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6, que diz assim, ó: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Você percebeu aqui nesse texto os juízos executivos que Deus exerceu na história da humanidade? É uma clara indicação de que haverá novamente no final dos tempos. Ellen White vai dizer assim, ó: a bondade e a longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia exercidas para com seus súditos, não o impediram de punir o pecador que se recusou a ser obediente a seus requisitos. O ser humano, um criminoso contra a santa lei de Deus, perdoado apenas por meio do grande sacrifício que ele fez ao dar seu filho para morrer pelos culpados, porque sua lei era imutável, não dará ordens a Deus. Essa vai ser a grande realidade. Aí diz aí a Bíblia em Apocalipse 20, né, que nós lemos, que Satanás vai tentar, com seu último ato de desespero, cercar a cidade santa. Terminou o milênio, a Nova Jerusalém desce, e ali estamos todos os salvos. Satanás se vê agora possuído de autoridade para com aqueles perdidos, e ele então junta um grande exército, e eles marcham contra a cidade querida, tenta tomar pela força, mas diz a Bíblia que desceu fogo do céu e os consumiu. E aí, amigos, acabou. Acabou. Serão consumidos, virarão ou transformarão-se em cinzas debaixo dos pés dos salvos
E aí cumpre-se aquela palavra de Apocalipse 21, versículo 1, que diz: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí estaremos para sempre vivendo na eternidade. Uma vida que nunca mais acaba, uma vida de plena alegria, livres da dor, da tristeza, do medo, do gemido, da morte. Nunca mais um fio branco de cabelo na cabeça, nunca mais uma ruga que demonstra a velhice e a corrupção do corpo humano. Estaremos vivendo para sempre, lado a lado com Jesus, com os nossos amados, queridos, parentes e amigos. Estaremos para sempre vivendo eternamente. O mal foi totalmente extirpado. Não existe mais nenhuma, mas nenhuma nota dissonante há no universo perfeito que Deus criou. A harmonia se instala por todo o universo, de maneira que a rebelião ou a maldade não se levantará a segunda vez. Querido amigo, querida amiga, o Senhor Deus está dando a oportunidade para você também estar nessa situação maravilhosa. O Senhor Deus está abrindo as portas do céu para que você entre. A oportunidade está estendida, o chamado está sendo feito, mas você é o único arquiteto do seu destino. É você quem define onde passará a eternidade. A minha oração, a minha torcida e o meu grande desejo é que você olhe para o céu, olhe para Cristo, clame a misericórdia dele e o busque antes que seja tarde demais, para que você esteja junto com todos nós na manhã da ressurreição, quando Jesus virá a esse mundo para nos levar, para estarmos seguros no seu reino eterno. Quero orar por você. Pai, obrigado por tudo, Senhor, pela sua bondade e misericórdia exercida através do que Jesus fez na cruz do Calvário, e o aceitamos e o adoramos e entregamos a nossa vida nas tuas mãos por Jesus. Amém. Querido amigo e querida amiga, foi bom demais estar com você nesses pequenos minutinhos e amanhã fico aqui esperando você ansiosamente para continuarmos a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.